Lázaro adoece e morre. Estava enfermo certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: Esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Voltemos para a Judeia. Disseram os discípulos: Rabi, agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. É quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz. Disse isso e continuou: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Responderam os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Jesus estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro está morto, e me alegro por vossa causa de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia distava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: Teu irmão ressurgirá. Respondeu Marta: Eu sei que ressurgirá na ressurreição no último dia. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Disse ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: O Mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus com que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele: Onde o pusestes? Responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede como o amava. Mas alguns disseram:
Não podia ele, que abriu olhos aos cegos, fazer também que este não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Então Jesus lhe disse: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Uma coisa todos temos que reconhecer: todas as leis naturais descobertas pela humanidade, desde os primórdios até os dias atuais, estas mesmas leis sempre foram as mesmas desde o princípio, imutáveis. As leis nada mais são do que a natureza divina. A mesma lei da gravidade aqui na Terra existe em diversos pontos do universo. Ou seja, as leis naturais existem e essas mesmas leis são imutáveis. E aquelas leis que ainda virão a ser descobertas possuem a mesma veracidade. A lei da morte física não iria ser diferente. Como então, dentro da razão, entendemos esta passagem de Lázaro? Hoje sabemos que existe uma doença chamada catalepsia. A pessoa tem uma morte aparente, entra em estado de putrefação, mas ainda a alma está ligada ao corpo. Jesus possuía um campo de visão muito além do convencional. Jesus é o Cristo enviado, o mensageiro das verdades celestes. Ele conhece todas as leis que regem o universo. A mente de Jesus está muito acima das nossas. Talvez Lázaro estivesse com esta doença propositalmente para que as pessoas pudessem vislumbrar a capacidade magnética de Jesus. Como a alma de Lázaro ainda se encontrava próximo ao corpo, não havia abandonado a sua vestimenta física, ele se viu magnetizado pela voz do Mestre e ressurge novamente entre os vivos. Esta seria uma explicação razoável para o que tem acontecido nesta passagem, pois que se os milagres existissem do ponto de vista místico, todas as leis que conhecemos da natureza divina cairiam por terra. Com certeza, tudo tem uma explicação razoável. Obrigado por você ter assistido este vídeo. Te convido a assistir o próximo. Meu nome é Wagner Terra, conhecido na internet como Wagner Utero. Até o próximo vídeo.